Olá, boa noite. Aqui é o Bruno Alves. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Água Viva. Bem, pessoal, hoje continua a série Ovelhas ou Gado Desvendando Mentiras. E nós vamos falar sobre outra mentira sustentada pelo sistema religioso, na qual eles afirmam que o Criador em algum momento deixou que Salomão construísse o templo, né? Nós vamos analisar isso de forma crítica para ver se ele realmente mandou que Davi falasse, que Davi mandasse Salomão construir o templo, uma casa para a habitação do Criador do céu e da terra. Desde já eu falo, como eu sempre falo, o Criador não muda. Ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será amanhã. E através do seu Filho, do Messias, ele nos esclareceu muitas coisas que estavam ocultas. E o sistema religioso, sempre andando na contramão, eles afirmam aí que o Pai mandou construir uma habitação para ele, né? Mandou Salomão. Não permitiu que Davi construísse, mas permitiu que Salomão construísse, o que é uma inverdade. Bem, o texto é claro aqui. Eles pegam o texto de Crônicas para justificar isso, mas o texto de Crônicas é a falsa pena dos escribas, como disse Jeremias. É Davi falando. Davi falando é a mesma coisa que nada, porque Davi era um... Sabe, eu não vou julgar aqui Davi, é só você ver aquele vídeo, né? Davi se arrependeu, então Davi não pode servir de parâmetro. Davi é apenas sombra. É o rei de Israel, um rei de um reino físico, que é a sombra do Messias, que é rei de um reino espiritual. Então aqueles que querem seguir para a vida eterna, né? Ele tem que seguir o Messias e não Davi. Mas eles gostam de seguir Davi, porque Davi mandou construir o templo, né? Davi cantava lá para acalmar o demônio de Saul. Davi salmodiava, Davi fazia várias coisas, Davi matava, Davi invadia, matava criança, matava. Davi morreu mandando matar, né? Um pouco antes de sua morte, ele tomava a mulher dos outros, tomou Batseba, mandou matar lá o marido dela. Então Davi fazia várias coisas ruins, fazia coisas boas, claro. Também, nem todo mundo é ruim de tudo, mas eles preferem seguir Davi por N questões. Mas, se a gente quer a vida eterna, devemos seguir o Messias, né? É o certo. Mas eles não gostam muito de seguir o Messias, porque seguindo o Messias não traz para eles grandes boas coisas, não. Né? Coisas. Então, vamos lá para o texto de 2 Samuel capítulo 7, porque ele é bem claro, né? Eu não vou ler ele todo, para não alongar o vídeo. Então diz: ora, estando o rei Davi em sua casa, e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse ele ao profeta Natã: eis que eu moro numa casa de cedro, enquanto a arca de Deus está dentro de uma tenda. Aí Natã manda ele fazer o que ele quiser, mas naquele mesmo dia, né? Naquela mesma noite, a palavra do pai veio a Natã. Natã, sim, era profeta, logo Deus fala pela boca de um profeta. E disse: assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu uma casa para eu nela habitar? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Por que ele diz isso? Porque é como eu disse, como Paulo sempre disse, a lei é a sombra das coisas futuras. A lei serviu de aio, né? Aquela velha aliança, ela é sombra da aliança presente, da aliança que nós temos hoje. Então ele vivia em tenda feita de pele de animais. Por quê que ele mandou construir uma tenda feita de pele de animais para fazer a arca ali, habitar ali? Como se fosse a presença dele, mas não era. Porque nós somos feitos de pele. Depois o Salvador veio a nos explicar que ele habita em nós, o Pai. Então, porque nós somos feitos de pele. Por isso ele habitava na tenda feita de pele de animais, que era justamente para ser sombra da habitação verdadeira dele, que não era aquela tenda, mas sim nós. Então, como Paulo diz,
a lei são sombras de coisas futuras, das coisas futuras. Aí diz, aí ele começa a dar uma bronca em Davi, que tirou Davi de trás da malhada, né, das ovelhas, Davi não era nada, e fez dele rei lá de Israel. Então ele fala, né, aí começa a dar uma bronca terrível, Davi. Então vamos lá onde eu quero ir agora. Agora ele diz aqui. Aí ele fala no versículo 12, né? Ele começa a dizer aqui as características da casa, né? Dessa casa que ele habitava, né? Ó, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a sua descendência, né, que sair das suas entranhas, estabelecerei o seu reino. Vamos lá. Primeira característica. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais. Então, vieres a dormir com teus pais, é morrer. Então, aí ele diz, eu então farei levantar depois de ti. Depois que ele estivesse morto, faria levantar. Então, ele já diz que a casa, quem iria criar essa casa não era Salomão, porque Davi deveria estar morto. E Salomão era vivo enquanto Davi era vivo. Aqui já mata ser Salomão que iria construir essa casa. Essa é a primeira característica. Aqui, que sair das suas entranhas, isto é uma figura de linguagem. Estabelecerei o seu reino. Ó, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. A segunda característica. Este edificará uma casa ao meu nome. Só aqui aparecem duas. A casa que Salomão construiu é conhecida como Templo de Deus? Não. É conhecido como Templo de Salomão. Até construíram um em São Paulo. Então, templo, até o que foi construído para copiar aquele, é chamado de Templo de Salomão. Mas ele diz que este edificará uma casa ao meu nome. Então, já não poderia ser aquele, porque aquele lá era conhecido como Templo de Salomão e não do pai. Agora fala a terceira característica. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O trono de Salomão foi para sempre? Óbvio que não. Então, mais uma vez, não poderia ser Salomão de forma alguma. Aí diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E vem embora. Então, eu vou parar por aqui nesse texto. Mas aqui já descaracteriza completamente ser Salomão que iria construir essa casa. Porque essa casa, esse descendente deveria nascer depois que Davi tivesse morto, o que não era o caso de Salomão. Esse descendente, ele deveria, o trono do seu reino, ele edificaria uma casa ao nome do pai, e a casa de que Salomão edificou não foi em nome do pai, porque era conhecido como Templo de Salomão, então não era. E que o trono do seu reino seria para sempre. E o trono de Salomão não durou para sempre. Aí então, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu só procurar uma... Perdão pela demora. Agora, aqui em Lucas capítulo 1, ele diz exatamente, vai responder aquela profecia que Natã fez a Davi, sobre quem iria erguer essa casa ao nome do pai, né? Quem era esse descendente de Davi que iria construir um trono que duraria para sempre. Aí aqui, Lucas 1, Lucas capítulo 1, versículo 30, vou começar do 30, diz assim: Disse-lhe então um anjo, não temas, Maria, pois achaste graça diante do Pai. Eis que conceberás e dará luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
Lembra lá? Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha lá, da sua descendência, depois que estivesse morto. Eu farei da sua, né? Sair da sua descendência. Ó, este será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o teu reino não será fim. De quem ele estava falando? O anjo? Do Messias. Fazendo referência àquela promessa do trono eterno que o pai fez, que o profeta Natan, né, que o pai, através do profeta Natan, fez a Davi. O cumprimento da promessa. Então, eles falam que aí Davi chega em Crônicas e fala assim, não, o pai disse, que falou que era um descendente, o pai disse que Salomão podia construir o templo. Davi mandou o escriba lá, Davi era rei, o escriba tinha que escrever o que ele mandava. Em Crônicas ele escreve que o pai mandou, mentiu. Davi mentiu em Crônicas, dizendo que era Salomão. Mas aqui está sendo claro, tanto lá como aqui, está claro em dizer que aquela promessa não era para Salomão, do reino eterno, era do Messias. É claro. Só não vê quem não quer. Então, há muitas passagens que falam isso. Sobre essa questão de templo. Eu sempre falo, mas eu vou repetir. Paulo uma vez diz, não sabeis que o Espírito do Pai habita em vós? Paulo, porque eu não peguei os capítulos aqui, porque senão vai ficar muito longo. Ele fala, não sabeis que sois templo do Espírito e que o Espírito do Pai habita em vós? Então, Paulo diz assim, uma coisa que eles enganam também para defender o templo de pedra, é o que eles usam muito para defender o templo de pedra, é aquela passagem que o Messias fala que havia bois, né, vacas dentro do templo, lá estavam fazendo do templo de pedra, né, construído por Herodes, não na nave do templo, no pátio, havia bois e vacas, né, lá, né, porque a característica daquele templo lá de Herodes. Já não existia mais templo de Salomão, porque foi destruído por Nabucodonosor. Depois Zorobabel construiu um templo e Herodes o reformou e fez dele um templo maior. O mesmo Herodes que quis matar Jesus, que construiu aquele templo, né? Matou as criancinhas querendo pegar o rei, porque disseram que nasceria um rei, mas com Herodes pensando que era o rei para substituir ele, mas o rei na realidade era um rei para o reino futuro, um reino vindouro, um reino espiritual. Então, mesmo que mandou matar o pai, foi o que construiu o templo. Você acha que o Messias ia defender aquele templo de pedra de alguma forma? Ele mesmo, quando saiu do templo, disse, está vendo aí? Ó, não restará pedra sobre pedra que não seja derribada. E a profecia dele se cumpriu, porque o templo depois foi destruído lá na invasão de Roma, lá, quando Tito resolveu destruir aquilo tudo. Então, quando ele fala, não farás da casa do meu pai casa de comércio, né? Que eles defendem muito isso, está defendendo o templo de pedra. Mas não, em nenhum momento ele falava daquele templo de pedra. Em nenhum momento, quando ele falou, não façais da casa do meu pai casa de comércio, ele falava do povo. A casa somos nós. Nós somos a casa. Tanto que após isso, quando ele expulsa todo mundo e fala, não façais da casa do meu pai casa de comércio, quando se refere às coisas espirituais, não ao comércio comum. Mas quando se refere às coisas espirituais, não fazia das pessoas comércio, para essa relação com o Pai. Então, os fariseus logo perguntaram, mas vem cá, com que autoridade você faz isso? Aí ele fica com raiva, começa a falar um monte de coisa e fala, destruís esse templo, e eu edificarei em 3 dias. Aí as pessoas que têm olhos físicos, assim como os fariseus tinham, né, pensa logo no templo de pedra, porque o templo de pedra, né, os fariseus logo com aqueles olhos físicos, ele pensou, mas esse templo demorou 46 anos. Assim como as pessoas que pensam nessa passagem, que ele estava falando do templo de pedra. As pessoas pensam, mas aí os fariseus falam assim, mas esse templo demorou 46 anos para ser construído, como você vai construir em 3 dias? Aí mais um pouco abaixo diz, ele falava do templo do seu próprio corpo, né? Aí os discípulos, depois quando ele morreu e ressuscitou no 3º dia, lembrou disso que aconteceu, ele falou, lembraram do que aconteceu, porque ele morreu, né? Destruiu o templo, ele falava do templo do seu corpo, quando mataram ele, que iam matar ele, então ele falou, eu reconstruirei em 3 dias, e reconstruiu, que ele ressuscitou o 3º dia.
Então, ele falava, se nessa passagem as pessoas acreditam como os fariseus, que ele falava, quando ele diz faça da casa do meu pai casa de comércio, que ele falava do templo de pedra, mas ele falava das pessoas. Então a passagem é bem clara, só não vê quem não quer. Então, Estevão diz que o Pai não habita em templo feito por mãos humanas. Paulo diz aos atenienses que o Pai não habita em templo feito por mãos humanas. Que o Espírito do Pai habita em nós. Isso é claro em todos os lugares. As pessoas, alguns, são poucos, me xingam, me agridem verbalmente. E por eu defender que ele é o templo, que você que está vendo aí o vídeo é o templo, eles me xingam. Porque eles querem defender que o templo é o templo de pedra. Em Apocalipse diz que a besta iria blasfemar contra o tabernáculo do Senhor, do Criador. Porque o tabernáculo é a habitação do Criador, né? Então, o que é blasfêmia? Porque as pessoas falam, blasfêmia, mas não sabem o significado. Blasfemar é substituir algo que é verdadeiro por algo falso. Isso é fazer blasfêmia. Entendeu? Blasfemar é você substituir o Pai verdadeiro por um ídolo. Então, quando diz que vai blasfemar, que é a besta, que eu não tenho dúvidas que é o sistema religioso, quando eles falam isso, eu não tenho dúvida que a besta é o sistema religioso. Quando eles dizem isso, eles falam que a besta iria blasfemar contra o tabernáculo do Criador. Por quê? Como blasfemar é substituir algo falso por algo verdadeiro por algo falso, é o que eles fizeram. Eles substituíram o templo verdadeiro que somos nós pelo templo de pedra. Entendeu? Então, isso é bem claro em toda a escritura que o templo somos nós. É claro que quem veio nos revelar de forma mais clara, Isaías já dizia: o céu é meu trono, a terra está dos meus pés, que casa me edificareis? Ele já dizia que o Pai não habitava em templo. E Jeremias disse: vocês acreditam em palavras falsas, dizendo: o templo do Senhor é este. Templo do Senhor é este, templo, repete 3 vezes: templo do Senhor é este. Palavras falsas, Jeremias disse, né, que é o templo de pedra. Então, mas já diziam antes, os profetas já diziam, mas quem veio revelar de forma mais clara foi o Messias. Então, eu só termino esse vídeo porque eu acho uma passagem, eu vou dizer só um trechinho dessa passagem, que eu acho muito bonita, que é em 2 Pedro. Pedro diz assim: vós também. Vós quem? Nós. Aí ele fala assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados para ser casa espiritual. Gente, vós também, pensa, vós também como pedras vivas. Pedra viva é o que? Tijolo que se constrói no templo de pedra? Óbvio que não. Nós somos as pedras vivas que constroem esse templo espiritual, que é um templo, que é um templo espiritual para o reino vindouro. Nós somos a habitação do Pai. Então ele diz: vós como pedras vivas sois edificados para seres casa espiritual. Agora, todos são? Isso é claro que não. Que não sou eu que digo, é Paulo que diz. Paulo diz que as pessoas que não têm essa dificuldade de enxergar essas coisas espirituais, ele fala: se és que tens o Espírito. Entendeu? Paulo pergunta, porque fala, as pessoas não entendem. Então ele fala que o Espírito habita em nós, mas ele fala: se és que tens o Espírito, né? Eu não lembro a passagem agora, mas ele fala, em outra oportunidade eu posso dizer. Mas bem, gente, eu apenas quero ter deixado bem claro que a promessa da construção do trono, que duraria eternamente, desse templo, é para o Messias, para um trono espiritual. Tanto que ele sempre dizia: meu reino não é deste mundo. Então, essa profecia não era para Salomão construir templo algum. Mentira de Davi, mentiu em Crônicas, mandando o escriba escrever. E o templo, quem ergueu esse templo, né, ao ressuscitar ao 3º dia, esse templo espiritual, do qual nós somos a habitação do Pai, somos pedras vivas, que somos edificados como casa espiritual. Esse templo verdadeiro somos nós, mas, infelizmente, eles blasfemaram contra o tabernáculo verdadeiro e substituíram o templo verdadeiro que somos nós pelo templo de pedra. E há quem defenda com unhas e dentes, e a gente já sabe com que interesse.
eles defendem o templo de pedra, né? Eu até penso que o líder, que depende do templo de pedra, né, para existir, porque sem templo ele não é nada, ele defende o templo com unhas e dentes. Agora, outros, quando eu digo que você é o templo e você me xinga e defende que o templo é o de pedra, bem, fica pela consciência de cada um. Gente, muito obrigado e até a próxima.